Bom dia, irmãos. É com muita alegria que eu mais uma vez venho aqui ministrar a aula de EBD para vocês, mesmo à distância, sabendo que nossa igreja não para, nosso trabalho continua e escola dominical é uma coisa muito importante, é uma forma que nós temos de aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Eu quero dizer que estou com muitas saudades, orando para que essa pandemia passe logo e que logo, logo nós possamos nos reencontrar na igreja, possamos abraçar uns aos outros, mas está nas mãos de Deus, sabemos que Ele é soberano e que na hora certa, a hora que Ele achar que terminou, vai terminar e nós vamos ser pessoas melhores. Vamos dar valores a coisas que às vezes nós não estávamos dando, não é mesmo? Vamos nesse momento fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração a Deus para nós começarmos as nossas atividades. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos mais uma vez como igreja do Senhor, com o propósito de louvarmos o nome do Senhor e aprendermos mais e mais sobre
a sua palavra, que é o que nos edifica, que nos faz vivermos uma vida mais tranquila na presença do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor nos dê inteligência, nos dê entendimento, que o que aqui foi ensinado, Senhor Deus, seja para a vida, não apenas para esse momento. Que o que entrar em nós seja, Senhor Deus, depois frutificado através de nossas ações, de nosso trabalho, porque o que aprendemos do Senhor é para usarmos no reino do Senhor, Pai. Seja conosco nessa manhã, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar nossa aula. Vamos então continuar nosso estudo, a nossa revista Didaquê, Fazer Discípulos. Nós já estamos na lição número 10, cujo tema é Comunidade Discipuladora. Nossa referência bíblica está em Atos 18, dos versículos 24 ao 28. Vamos ler. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Cássia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém? Palavra do Senhor. Priscila e Áquila eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal ele é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era um judeu natural do Ponto que trabalhava fabricando tendas. Essa informação está lá em Atos, capítulo 18, versículo 2. Ele e sua esposa Priscila moravam em Roma quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano. Esse decreto foi expedido em aproximadamente 49 depois de Cristo. Isso é para nós sabermos um pouquinho quem foi Priscila e Áquila, onde é que eles são mencionados na Bíblia. Depois de terem sido expulsos de Roma, Priscila e Áquila migraram para a cidade de Corinto. Foi nessa cidade que eles conheceram o apóstolo Paulo. Em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Nós acabamos de ler, lá em Atos 18, de 24 a 26. Apolo, quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas Escrituras. Mas seu conhecimento acerca de Jesus ainda estava incompleto. Ele conhecia apenas o batismo ensinado por João Batista. Então, Priscila e Áquila se propuseram a ensinar-lhe mais sobre o Senhor. É o que nós lemos lá em Atos 18, de 24 a 26. Apolo queria ir pregar em Acaia. Onde era Acaia? Acaia era uma província romana que, juntamente com a Macedônia, formava a Grécia. Isso está também registrado na nossa Bíblia Sagrada, lá em Atos 19, capítulo 19, versículo 21. Aí está o mapa do Império Romano da época. Acaia fica aqui, ó. Acaia fica perto de Atenas, de Tessalônica, né? Então Acaia e Macedônia formava o que é hoje a Grécia, né, pra gente. Na época era Acaia, então era um território grande, bem povoado,
bem fluente, vinha gente de todos os lugares, porque era cercado de mares por todos os lados. Então era uma missão grande. O que ele queria fazer era pregar para um povo grande, uma região onde era muito populosa. Então, aí é que entrou o discipulado. Ouvindo, né, ele era um homem que sabia, Apolo era um homem que sabia falar, tinha conhecimento da palavra de Deus, sabia pregar com eloquência, com ousadia, era um cara que estava disposto a trabalhar em prol do evangelho e fazer discípulos, porém, ele ainda não estava 100% preparado. Ele não conhecia ainda 100% a respeito de Jesus. Áquila e Priscila ouviram-no, viram que ele tinha chamado, tinha vontade, tinha conhecimento e queria trabalhar, tinha vontade, tinha saúde, tinha disposição, queria trabalhar, mas ainda não estava preparado. O que eles fizeram? Levaram-no para sua casa, deram para ele, não sabemos quanto tempo ele ficou lá, pelo menos eu não sei quanto tempo ele ficou na casa de Áquila e Priscila, porém ele ficou lá o tempo suficiente para que ele saísse de lá um verdadeiro discípulo, com todo o conhecimento da pessoa de Jesus, com todo o conhecimento de como funciona o reino de Deus, que era o cerne da mensagem de Jesus. Isso foi o quê? Um discipulado. Porque Áquila e Átila e Priscila, eles já eram discípulos de Jesus, porque eles aprenderam com Paulo, eles estiveram com Paulo. Eles já eram cristãos em Roma. Depois encontraram com Paulo, conviveram com Paulo, foram discipulados por Paulo. Eles não poderiam deixar aquele homem ir fazer a obra sem estar 100% preparado, sem saber, sem conhecer 100% quem era Jesus, para poder fazer novos discípulos com conhecimento total. Porque fazer discípulos de uma pessoa é levá-la a ter Jesus como centro de sua vida. Apolo tinha conhecimento da palavra de Deus, Apolo tinha disposição, tinha fé, cria, acreditava, mas ele não tinha ainda Jesus como o centro da sua vida. Ele ainda não tinha aquele conhecimento que a gente precisa ter de Jesus para a gente querer imitá-lo, para a gente querer ser como ele. E lá em João 8,31 diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E diz mais: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É João 15:8. Então a responsabilidade que Átila e Priscila tiveram ali foi de pegar aquele homem, treiná-lo, ensinar para ele, passar para ele todo o conhecimento que eles tinham a respeito da pessoa de Jesus, ensiná-lo a ter Jesus como centro da sua vida, ensiná-lo a verdadeira mensagem, o cerne do ensinamento de Jesus, para que ele fosse fazer verdadeiros, para que ele se tornasse e fosse fazer verdadeiros discípulos. O nosso primeiro tópico diz o seguinte: o discipulado deve ser reconhecido como a consistente modalidade de ensino da igreja. Hoje em dia, a gente vê muitas igrejas lotadas de gente, mas nós sabemos que aquelas pessoas que estão ali na igreja, por qualquer motivo que seja, não são pessoas que têm o conhecimento verdadeiro da pessoa de Jesus. São pessoas que não estão ali prestando culto ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, que em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na Santa Trindade, né? Eles não vão prestar culto, não enchem essas igrejas com o objetivo de prestar culto a esse Deus verdadeiro. Eles não têm o verdadeiro conhecimento da palavra, eles não têm Jesus como centro da sua vida. Até porque eles não têm o quê? Eles não têm quem os ensine. A igreja os ensina o quê? Venha,
Você vai receber bênçãos, você vai ser próspero, você vai ser feliz, você vai ter horas e horas de êxtase na presença do louvor que vai ser ministrado aqui. Cânticos lindos, com a banda completa, gente dançando. É uma verdadeira encenações, uma verdadeira festa de louvor. Mas a palavra, o ensinamento, quem foi Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus requer de nós, como nós devemos aproximar de Jesus, qual foi a verdadeira mensagem de Jesus, eles não têm, porque eles não têm o quê? Escola bíblica, que é muito importante. Eles não têm mestre que os ensine, que demonstre para eles, através da palavra de Deus, quem é Jesus. E como é que a gente tem que viver nessa vida para que nós tenhamos preenchimento em nossos corações, para que a gente não precise ficar indo nas igrejas, lotando igreja em busca de coisas que não vão satisfazer, né? Não vão nos preencher. Porque se nós não buscarmos verdadeiramente um Deus, se nós não levarmos a nossa alma para ser alimentada, ela vai ficar faminta e nós vamos sair de lá da mesma forma que nós entramos. Então não adianta, gente, a gente ver essas igrejas lotadas de pessoas, quantidade de pessoas sem qualidade de ensino. Então, é dever da igreja que o ensino da palavra de Deus, da mesma forma que Priscila e Átila, né? Átila fizeram, nós também precisamos fazer. Tem que ter quem faça na nossa igreja. Mestre e aluno, proteção e doutrinação. Isso tem que ter. Nós temos que encontrar dentro das nossas igrejas. Há mais de 2000 anos, na história da humanidade, surgiu um homem que perturbou e intrigou os alicerces de sua época. Esse homem era Jesus. Por que Jesus veio, perturbou, intrigou os alicerces de sua época? Porque Jesus começou a ensinar. Jesus era um mestre. A repercussão de seus ensinamentos foi intensa, possuindo seguidores até hoje. Por que teve essa repercussão? Porque os ensinamentos de Jesus, ele era de proteção e de doutrinação. Não era só um ensinamento vago. Ele era um mestre, os discípulos eram alunos, Jesus ensinava para eles a doutrina do novo evangelho, das boas novas, demonstrava a Deus da forma que Deus era, de uma forma que eles jamais tinham visto, nem ouvido falar. Um Deus bom, um Deus de amor, um Deus provedor, um Deus protetor. E também Jesus doutrinava, protegia e doutrinava. Nós também temos que fazer isso. Na nossa igreja temos que ter pessoas, toda e qualquer igreja tem que ter pessoas preparadas. Sejam professores, sejam pastores, presbíteros ou qualquer outro membro da igreja que tiver um bom conhecimento da palavra de Deus, que tiver um bom relacionamento com Jesus, que for um bom discípulo, que possa dar um bom exemplo de vida para o novo que está chegando, para mostrar Jesus do jeito que ele é. Porque se não for dessa forma, o discípulo não vai ter confiança, o discípulo não vai vingar e não vai frutificar. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Quem é o nosso mestre? Nosso mestre é Jesus Cristo. Então, eu nunca vou estar acima de Jesus Cristo. Mas se eu for muito bem instruída, eu vou passar para o meu discipulado como Jesus era. O exemplo de Jesus, eu vou ser parecida com Jesus. Isso está lá em Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Nós queremos ser como Jesus, impactar, quebrar paradigmas, mudar realidades, mudar situações, ensinar uma coisa diferente, uma boa nova, um novo estilo de vida, uma nova forma de enxergar as coisas, um jeito diferente de se ir na igreja para louvar e glorificar a Deus. E foi para isso que nós somos feitos. Então nós temos que ser bem instruídos para nós sermos parecidos com o nosso mestre. Paulo
também abraçou o método de ensino de Jesus. Porque ele fala, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo pensava dessa mesma forma, que nós temos que anunciar, advertir a todo homem, ensinar a todo homem toda a sabedoria da palavra de Deus, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está lá em Colossenses 1, versículo 28. Homens e mulheres conforme o modelo de Cristo. Hoje em dia, nós temos Cristo e temos os falsos modelos de Cristo. Por exemplo, para nós sermos parecidos com Cristo, nós temos que Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus nos ensinou a ser manso, lá no Sermão do Monte, não nos ensinou a ser humilde. Os falsos modelos que o mundo nos diz não se humilhe, brigue pelos seus direitos. E a gente concorda. Muitas e muitas vezes os cristãos afirmam eles de boca cheia, não vou me humilhar, eu tenho direito, eu vou brigar pelos meus direitos. Jesus falou, o homem vale pelo seu caráter e por aquilo que ele é. Pelo seu caráter e por aquilo que ele é. O mundo nos diz, um homem vale pela sua aparência, roupa e pelos bens que tem. Poxa, muitos homens caem nessa cilada, passam a vida toda acumulando bens, tentando manter a boa aparência, comprar roupas caras, passar falsos valores, porque isso não edifica ninguém agrada a todo mundo. Não é assim? Com essas coisas a gente não compra amigos, a gente compra só bajuladores. Os bajuladores são terríveis porque nos enganam. E o mundo nos fala e às vezes a gente cai. Um homem vale pela sua aparência, roupa e pelos bens que tem. Não é isso. Jesus falou, um homem vale pelo seu caráter e por aquilo que ele é. Da forma que Deus nos vê, da forma que Deus nos conhece. Jesus Cristo falou, o varão perfeito... Opa! Passou em cima aqui. O homem perfeito, o varão perfeito, é aquele que quando se casa tem uma única mulher, ou se for para viver, se não for para viver abrasado, que fique solteiro. O mundo nos fala, quanto mais mulheres o homem tiver, mais ele é bem visto pela sociedade, mais varonil ele é, mais varão ele é. E muitas vezes também nós caímos nesse engodo, né? Vale tanto para homem como para mulher. Tem mulher que acha que quanto mais namorada ela tiver, quanto mais homens passar pela vida dela, mais ela se realiza como mulher. Não é isso. Deus quer, Jesus Cristo nos ensinou que ou eu vou ter um marido só, fiel, uma mulher só, com fidelidade, constituir família, criar essa família na presença de Deus de forma correta, ou então, se eu não for viver abrasada, é melhor que eu não me case, que eu seja em castidade, não é isso? Então não vamos pelos falsos modelos do mundo, vamos pelo modelo que Jesus Cristo nos ensinou. Nosso segundo tópico o discipulado deve ser abraçado pela igreja como algo essencial e prioritário. Olha, essencial e prioritário. Uma coisa que não se deve deixar de fazer e tem que fazer como prioridade. Por quê? Porque discipulado, ele é um modo de vida. Ele não é apenas um método, mais um ritual, não. Ele é um modo de vida. Discipulado é um estilo de vida, uma maneira de ser em que as pessoas se relacionam, entram em comunhão, acolhem umas às outras, compartilham o que são, sentem e carecem, oram umas pelas outras, louvam e adoram o Senhor juntas, estudam a palavra à luz da graça, da experiência e da razão
da comunidade de fé. É muita coisa, não é? Então, o verdadeiro discipulado é isso, ele é um estilo de vida que a gente não faz sozinho. Então, um estilo de vida, uma maneira de ser, em que as pessoas se relacionam, entram em comunhão, acolhem umas às outras, compartilham o que são, não é o que tem, é o que são. Sentem e carecem, quer dizer, a gente tem às vezes que ter uma comunidade, um grupo de pessoas na igreja, que a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode falar das nossas carências, a gente pode falar o que a gente sente, sem medo de fofoca, sem medo de julgamentos, sem medo de parecer fraco, né? Eu sou como sou, eu sou o que sou, eu sou a Márcia, eu tenho defeitos, eu sou imperfeita, mas eu, como você, estou numa comunidade de fé, que crê em Jesus Cristo, que está caminhando para a glória, que vamos viver eternamente juntos na glória. Então, eu preciso de você, eu tenho que ter confiança e falar o que eu sinto para você. Então, às vezes eu quero ter um discípulo, mas eu não falo nada de mim para o meu discípulo. Tem coisa de mim que eu não pode saber. E também não quero saber nada da vida do discípulo. Não cria vínculo. Como é que eu vou orar para uma pessoa se eu não sei o que é que ela sente, o que é que ela carece? Como é que eu vou trabalhar uma pessoa? Como é que eu vou mostrar que Jesus é a cura? Como é que eu vou mostrar que Jesus muda situações se eu não sei qual é a situação que a pessoa está passando? Então, uma comunidade, um discipulado, numa comunidade de fé, tem que ser uma coisa com intimidade. Tanto minha com a comunidade de fé, que é a igreja onde eu congrego, como eu com a pessoa com a qual eu estou discipulando. Quando Jesus se relacionava com uma pessoa, ele não havia como alguém a ser ganho, mas como alguém a ser amado, com quem desejava partilhar a sua graça. Ele levava em conta a personalidade de cada um com quem se relacionava. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Eu tenho uma cunhada que ela não é de fácil relacionamento. Ela é complicada, ela é psicóloga, então ela trabalha muito com pessoas com sérios problemas, então isso acaba afetando ela um pouco. Mas ela é o tipo de pessoa que tem o coração voltado para o próximo. Ela tem um desejo maravilhoso de estar sempre servindo. Então, quando alguém está precisando na família, ela socorre. Quando alguém morre, ela socorre. Quando alguém está doente, ela socorre. Quando alguém está precisando de uma oração, ela socorre. Então, no dia a dia com ela, não é fácil. Mas a hora que a gente precisa dela, ela está pronta para socorrer. Agora mesmo, meu irmão contou que ela parou tudo, né? Porque não... por causa do coronavírus, ela falou, eu não vou parar em casa, comprou um monte de tecido, um monte de elástico, e fabricou mais de 1000 máscaras já, para fazer doação, e já está distribuindo essas máscaras para a comunidade carente de Lavras. Então eu falo para vocês, é uma moça cristã, é uma moça que no dia a dia a gente não tem muito como conviver com ela, mas é uma pessoa que a gente sabe que ela ama as pessoas que estão ao redor dela. Mesmo ela não demonstrando muito com palavras, indo visitar, conversar tal, mas é uma pessoa que está ali para servir. O coração dela é voltado para as pessoas. Então, a gente tem que aprender que às vezes a própria atitude da gente mostra que a forma como Deus age na nossa vida. E ela é uma pessoa vitoriosa. A gente vê que é uma pessoa que está sempre constante evolução. A vida dela está sempre melhorando, melhorando, melhorando. Os filhos encaminhando. Por quê? Porque ela é uma mulher de fé. É uma mulher que crê. É uma mulher que gosta de compartilhar. Quantas e quantas vezes ela sai, às vezes vai para lugares que ela não conhece, falar de Jesus, escutar as pessoas. Usa a profissão, o dom que Deus deu para ela ouvir, entender, orar e ajudar através da palavra de Deus. E nessas horas também de necessidade, a gente vê o desprendimento da pessoa não ficar em casa ociosa, não ficar em casa chorando, não ficar em casa reclamando, mas a pessoa fabricar, comprar com o seu próprio dinheiro, fabricar e doar com alegria para a comunidade carente, ajudando, ensinando, até nessas horas difíceis. Ela leva a palavra de Deus, ela leva a máscara,
Ela leva o ensinamento da palavra de Deus e de como combater a Covid-19. Né? E às vezes a gente tem pessoas ao nosso lado que a gente não quer fazer nada. Né? Então vamos voltar a falar de Jesus, né? Ele levava em conta a personalidade de cada um com quem se relacionava. Por isso que eu falei dela. Porque às vezes tem pessoas que convivem conosco que são pessoas difíceis. Mas nós temos que valorizar essa pessoa. Nós temos que amar essa pessoa. Nós temos que discipular essa pessoa. Nós temos que aprender a ser discipulado por ela também, às vezes. Porque Jesus não olhava, não vou falar para fulano, porque fulano é difícil, porque fulano é complicado. Às vezes essa pessoa que a gente está prejulgando, achando que é difícil, que é complicada, é uma pessoa que tem um coração grande voltado para as coisas de Deus, para as pessoas, que é a primícia da criação de Deus, que são o homem, a vida, que Deus ainda preserva no corpo das pessoas. Fazer discípulos, evangelizar, não é uma coisa impessoal, é uma coisa pessoal. Né? É algo íntimo, no qual o afeto está presente e há uma relação de proximidade entre as pessoas. Podemos observar isso claramente nas atitudes de Jesus. O apóstolo Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que tinha em Cristo Jesus? Jesus tinha o quê? Compaixão pelas pessoas. Jesus queria pescar almas. Jesus queria salvar as pessoas, tirar as pessoas da perdição eterna, do caminho do inferno. Queria trazer para a luz, para a vida eterna com Deus, para um lugar onde vai ter só tranquilidade, alegria, e não para um lugar onde vai ter só choro e ranger de dentes, que é o inferno. Né? Então nós temos que ter em vós mesmo, tende em vós mesmo sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Queremos ser parecidos com Jesus para sermos discípulos e discipuladores? Então vamos ter esse sentimento que Jesus tinha. Vamos tratar as pessoas com pessoalidade. Não vamos ficar observando, escolhendo personalidades para nós trabalharmos. Vamos amar a todos, vamos levar o evangelho a todos, vamos propagar o reino dos céus a todos, a salvação a todos. Jesus Cristo como cerne da vida de todos, passarem por nosso caminho. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é simplesmente conseguir conversões, mas completar o processo da vida cristã fazendo discípulos. Aí é que nós falamos no começo, tem igrejas lotadas de pessoas que se converteram ao cristianismo, estão ali na igreja buscando bênçãos, fazendo trocas, fazendo barganhas. Pessoas que sabem que Jesus é poderoso, sabem que Jesus é milagroso, que Jesus muda caráter, que Jesus salva vidas, que Jesus resgata pessoas, mas que Jesus cura, que Jesus livra, mas não sabe que Jesus salva. Que nós temos que crer em Jesus Cristo, porque essa vida aqui é um piscar de olhos. Que o melhor para nós não é aqui, o melhor para nós é lá. Então, essa é a missão da igreja, não é só fazer conversões, é completar o processo da vida cristã fazendo discípulos. Difícil, mas é a missão da igreja. E é somente a igreja templo, a igrejinha? Não. A igreja, nós também. Na igreja nós vamos, formamos o corpo de Cristo, nos alimentamos da palavra, saímos cheios, fortalecidos para a nossa igreja pessoal agir no mundo. Ir para fora, né? Sair com o evangelho, levar a palavra. Eclesia, né? Sair, levar. Mas por que o discipulado deve ser prioridade na igreja? Porque o discipulado é o coração da igreja. A igreja não pode terceirizar o discipulado. A sua principal tarefa na terra é fazer discípulos. A principal ordem de Jesus para os seus discípulos foi: façam discípulos. Eu não posso ser egoísta. A igreja, para mim, é um lugar que eu vou, é como um clube. Eu vou encontrar com os meus amigos, é um lugar que eu vou ter para eu ouvir a palavra de Deus, sair de lá alimentada, mas acabou. Não é isso. Né?
o discipulado, ele é o coração da igreja, uma coisa que tem que estar batendo forte, é um desejo latente. Se esse coração parar de bater, o que acontece com a pessoa? A pessoa morre. Se esse coração parar de bater, a igreja morre, a igreja mingua. A igreja tem que ter o coração voltado para o discipulado. O desejo da igreja tem que ser discipular. Então, por quê? Porque a igreja não pode terceirizar o discipulado. A sua principal tarefa na terra é fazer discípulos. A principal ordem de Jesus para o seu discípulo foi: façam discípulos. Qual que é a principal ordem de Jesus para nós como igreja? Façam discípulos. Ou então sejam discípulos. Né? O nosso terceiro tópico. O discipulado deve ser utilizado como uma eficaz estratégia de implantação de novas igrejas. Importante, o discipulado deve ser utilizado como uma eficaz estratégia de implantação de novas igrejas. O que é plantação de igrejas? A plantação de igrejas se constitui num processo de multiplicação de cristãos através do evangelismo e discipulado, formando comunidades do reino de Deus que se reproduzem naturalmente e intencionalmente. Faça isso porque plantar igreja é a própria natureza da igreja de Jesus. É o testemunho histórico do cristianismo e novas igrejas trazem vitalidade e ânimo, bem como cooperam para o cumprimento do ID de Jesus. Então, a partir do momento que o coração de uma igreja está voltado para o discipulado, a igreja trabalha em prol daquilo, a igreja tem uma boa escola dominical, tem um bom grupo de oração, a igreja dá bom testemunho, a igreja tem membros fiéis, a igreja tem membros unidos, a igreja tem um modelo de vida cristã, a igreja faz seu trabalho bem feito, ela libera, as pessoas saem da mesma forma que foi feito com Apolo. Né? Ele foi chamado, levado para o ambiente, ele foi treinado e ele foi fazer o seu trabalho, preparado. A partir do momento que a igreja faz esse trabalho, outras igrejas vão sendo plantadas, porque novas pessoas vão sendo alcançadas, novos cristãos vão aparecendo, esses novos cristãos vão formando novas comunidades e assim o reino de Deus vai sendo implantado, vai crescendo de forma racional, natural e intencional, porque o ID de Jesus é ir de fazer discípulos até o confim das terras. Então, onde ainda não tiver uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, você vai lá e fale. É um trabalho, é um mandado de Jesus, ID de Jesus. Então, esse trabalho de implantação de igreja é a continuidade do cristianismo, é a continuidade da salvação na terra, do plano de salvação de Deus na terra. Deus não precisa de mim, porque não sou eu que convenço as pessoas a acreditarem em Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas é através de mim que o Espírito Santo de Deus age, que Deus quer que ele haja, porque essa ordem foi dada para mim. Então, eu não tenho que pensar, poxa, se Deus só vai salvar aqueles que já são predestinados, aqueles que já são escolhidos, para que eu vou? O Espírito Santo já vai convencer essa pessoa de qualquer forma. Eu tenho mandado. O mestre mandou, eu cumpro, eu faço. É assim que Deus quer que seja feito? É assim que vai ser feito. Coisas de Deus a gente não questiona. As coisas de Deus a gente aceita pela fé em Jesus Cristo. Jesus é meu mestre, eu sou seu discípulo. Jesus mandou eu fazer novos discípulos, mandou eu discipular, eu vou fazer, e vou fazer um trabalho bem feito. Para eu fazer um trabalho bem feito, eu tenho que estar bem preparado, eu tenho que estar ouvindo, eu tenho que estar de olho nas pessoas, porque foi assim que aconteceu com Apolo, foi dessa forma que Átila e Priscila foram lá e pegaram Apolo para o treinamento, para o discipulado. Paulo e Barnabé.
A Bíblia em Atos 14, 21 nos diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Paulo e Barnabé já tinham passado naquela região, já tinham plantado igrejas nessa cidade. Continuou seu trabalho, mas voltaram lá. Por que eles voltaram? Para dar continuidade ao trabalho, ver como é que a igreja estava, como é que estava sendo pregado o evangelho ali, se estava tudo certinho. Foi lá criar novos líderes, nova liderança, fortalecer a igreja para que o trabalho continuasse a ser bem feito. Então, as coisas de Deus a gente não pode também fazer e abandonar. Nós temos que voltar, nós temos que olhar. Por exemplo, eu discipulei uma pessoa, a pessoa cresceu, o Espírito Santo agiu na vida dessa pessoa, essa pessoa já está no campo, já está trabalhando, já é uma discipuladora, mas de vez em quando eu preciso voltar. Eu preciso voltar lá, sentar, olhar como essa pessoa está trabalhando, ajudar, avivar. Se a pessoa estiver fraquejando, fortalecer, porque o trabalho tem que ser bem feito, igual foi de Paulo e de Barnabé. A igreja como a luz do mundo. A igreja tem que ser a luz do mundo, porque a igreja é de Jesus, Jesus é o cabeça e Jesus é a luz do mundo. Lá em Filipenses 2, 15, 16 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então a igreja, como luz do mundo, no meio, nós sabemos que o mundo é um lugar o quê? De pessoas pervertidas, pessoas corruptas, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. Mas nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser diferentes, porque nós temos que mostrar ao mundo Jesus. E Jesus era o quê? O divisor de águas, o diferente, a boa nova, o novo caminho, o novo encontro com Deus, a salvação. Então nós temos que viver no mundo como luz, atraindo pessoas que estão precisando sair das trevas para a luz, sair do sofrimento para a tranquilidade, sair da perdição eterna para a vida eterna. Isso é uma missão da igreja. A igreja tem que brilhar no lugar em que ela estiver. Lá em 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Paulo quer discípulos, discipuladores, que são pessoas fiéis, idôneas, que detêm o conhecimento certo, correto da palavra de Deus, de quem foi Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de como a Trindade age, do plano de salvação de Deus, desse que Jesus morreu por nós, que nos deu a vida para nós deixarmos de ser mortos em nosso delito e pecado e sermos pessoas salvas, justificadas. Isso nós temos que instruir a outros. É um ensinamento muito rico, muito, muito rico. Quem assistiu o filme O Livro de Eli, viu quão valiosa é a palavra de Deus no mundo em que ela não existe mais. Né? Aquele filme mostrou a fundo o quão preciosa é a palavra de Deus, o quão preciosos são esses ensinamentos. Se eles deixarem de existir, a falta, né, o caos que o mundo vai viver sem esses ensinamentos. E nós temos isso em nossas mãos. Nós temos pessoas dentro da nossa igreja, nós temos escola bíblica dominical. Muita gente não vai, muita gente menospreza.
Muita gente deixa de aprender coisas riquíssimas com esse livro valioso que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós temos que pensar o seguinte: não importa onde nós estamos no deserto, se nós estamos nas montanhas, se nós estamos em vales, se nós estamos em grandes cidades, em selvas de pedras, nós temos que ser comunidade discipuladora. Olha esses dois, cumprindo o ID de Jesus. Jesus mandou, no deserto, seja onde for, vá e leve a mensagem de Deus, cumpra esse mandato que é muito importante. Que a nossa igreja, irmãos, apesar de ser pequena, que depois dessa pandemia, que ela volte vivificada, que ela volte com desejo de trabalhar, depois de tantos ensinos maravilhosos que nós tivemos nessa revista, que é sobre fazer discípulos. Que o Espírito Santo consiga nos movimentar, que Ele nos encha, que Ele comece a nos encher de novo, para que nós tenhamos ânimo, tenhamos estratégias, tenhamos um modelo de vida, que nós nos tornemos pessoas melhores, que nós voltemos a valorizar uns aos outros, que nós tenhamos sede de comer a palavra de Deus, nos enchemos dela para nos esvaziarmos com pessoas que precisam, para sermos preparados para levarmos esse ensinamento, essa salvação, essa boa nova. Tem muita gente precisando. Nessas pandemias aí, quantos estão morrendo sem ter o privilégio de conhecer a Jesus? Né? Deus permita que todos os que morreram, todos esses que morreram, já tivessem tido a oportunidade de ouvir, de aceitar e que morreram salvos. Mas isso só Deus sabe, nós não sabemos, não é? Então, vamos orar, pedir a Deus que nos dê um novo período, um novo momento, uma nova chance, que nós possamos ser mais úteis, que nós possamos frutificar nesse nosso retorno à nossa igreja. Vamos pensar diferente, vamos pedir a Deus para tirar tudo que nos impede, tirar toda a má vontade, tirar toda coisa que quando a gente pensa em ir à igreja, a gente pensa em fazer a igreja, a gente pensa em ser igreja, nos impede. Sabemos que tem, que se a gente for olhar, cada um de nós tem algo que nos impede. Uns dão desculpa para a distância, à noite eu não ando, está chovendo, eu não vou à igreja, né? Nós temos que ir na igreja para nós termos um encontro pessoal com Deus, um encontro pessoal com Jesus, uns momentos de ativação do Espírito Santo em nossa vida. Saímos dali com a nossa alma alimentada, saímos dali cheios de fé, cheios de coragem, com ousadia, preparados para levarmos as boas novas. Ter a mesma vontade que Apolo teve, temos a mesma atitude de Átila e Priscila, para a gente poder trabalhar, para termos esse desejo de servirmos a Deus. Amém? Então, vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos abençoe nesse resto nessa semana, né, que está começando, e que nós possamos passar essa semana em paz, tranquilos, aconchegados no colo de Jesus, em comunhão com Deus, meditando na palavra de Deus, buscando sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã na presença do Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos saudáveis, de estarmos vivos, de sermos salvos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos uma comunidade onde nós formamos o corpo de Cristo, sabendo que o Senhor é o cabeça, onde nós temos a oportunidade de sermos instruídos, Senhor Deus, para sermos pessoas melhores, usados pelo Espírito Santo aqui nesse mundo, Senhor Deus, onde só há causa e perdição, Pai. Sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas, entregamos, Senhor Deus, a nossa vida ao Senhor, a nossa família ao Senhor, nossa casa ao Senhor, nossa igreja ao Senhor, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas vontades, pedimos que sejam controlados pelo Senhor. Abençoe, Senhor Deus, todos os membros da IPI Metropolitana de Brasília, onde quer que eles estejam, o pastor, sua família, todos os presbíteros e sua família, Senhor Deus, todos os diáconos, sua família, todos os demais membros, Senhor Deus, que são importantíssimos na nossa comunidade de fé. Que o Senhor
Seja, Senhor Deus, um movedor de água, Senhor Deus, em nossa vida, nos avivando, nos encorajando, nos dando ousadia para sermos mais produtivos na nossa comunidade discipuladora, Senhor Deus. Nos abençoe, fique conosco até o culto à noite. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.